Integral indefinida ou antiderivada. Consideremos aqui o seguinte problema. Dada uma função f de x, nós vimos que, tomando a derivada da função f, nós temos uma nova função f' de x. Então, por exemplo, se f de x era x3, pela derivada nós obtínhamos uma nova função que era 3x2. Agora, o problema é outro. Seria o problema inverso desse, que é o que a gente quer formular. Ou seja, suponha que é dada uma função f de x. Quem seria uma função, vamos dizer, f grande, tal que pela derivada ela produz f de x? Então, por exemplo, se f de x é x3, aqui, por inspeção, a gente observaria que o f grande deveria ser 1/4 de x4. Na verdade, 1/4 de x4 mais uma constante arbitrária c também serviria como função f, cuja derivada nos dá a função dada f pequeno. Então, derivando, aqui nós vemos facilmente isso. Derivada de 1/4 de x4 é x3, derivada da constante é zero. Então, dada f pequeno x3, determinamos uma f grande, 1/4 de x4 mais c, como sendo a função cuja derivada nos dá a função dada f pequeno. Então, aqui, nós temos, nesse caso aqui, vamos chamar de caso 2, e aqui em cima o caso 1. O caso 2 é o problema inverso do caso 1, ou seja, no caso 1, dada uma função f de x, obtém-se a derivada. E aí a gente sabe como fazer isso, usando a definição de limite ou, de forma mais prática, as regras de derivação. Problema 2 é, dado f de x, obter f grande, tal que a derivada da f grande nos dá a f de x. Então, isso aqui, o caso 2, é o chamado problema da antiderivada da f, ou integral indefinida, ou seja, podemos dizer que f grande é a antiderivada da função f. Ou também é a integral indefinida da f. Aqui uma notação também para essa função f grande, ou seja, a antiderivada da f, é a seguinte: a gente pode escrever f grande por esse símbolo aqui. Então, aqui, dada a função f, a antiderivada da f pode ser denotada simplesmente com esse símbolo, que se lê da seguinte forma: integral da f de x dx. Vamos enunciar a seguinte
resultado. Seja f contínua em um intervalo I. Então, nessas condições, existe f grande tal que derivada da f grande é igual a f de x. Para todo x no intervalo I. Uma segunda observação, que a gente já basicamente viu quando a gente considerou o exemplo da f de x igual a x3, é que se f grande é uma antiderivada da f, então f de x mais c, onde c é constante, também é antiderivada. Ou seja, não existe uma única antiderivada de uma função, pois, conhecendo uma antiderivada, um f grande, qualquer função obtida somando a f grande uma constante c, também é antiderivada da f, pois a condição de termos uma antiderivada é que a derivada da antiderivada nos dê a f. E, obviamente, nesse caso, derivada de f grande mais c é a derivada de f grande mais a derivada da constante, que dá zero. Então fica a derivada da f grande. Mas se f grande é uma antiderivada da f, então, derivando f grande, como resultado, nós obtemos f de x. Então, existem uma classe de antiderivadas da f, onde cada uma dessas antiderivadas da f difere por uma constante c. Consideremos, então, alguns exemplos. Se f de x igual a seno de x, então, uma antiderivada da seno seria a função cuja derivada me dá seno. Então, aqui, mais uma vez, por tentativa, a gente observaria que seria menos cosseno de x. Pois, derivando menos cosseno de x, nós temos, por resultado, seno. Então, aqui, lembrando que a antiderivada está definida a menos de uma constante, a gente pode, num caso geral, denotar a antiderivada da seno como sendo menos cosseno de x mais c. Se f de x é x a n, n aqui um número real, aqui diferente de menos 1. Então, a antiderivada nesse caso seria a função
que derivando nos dá x a n? Ora, notando aqui, se você pegar x a alfa, pelas regras de derivação, isso aqui nos dá alfa, x a alfa menos 1. Então, escrevendo dessa forma aqui, dividindo por alfa, colocando essa constante junto com x a alfa, então aqui nós vemos o seguinte: se a gente identifica esse expoente aqui, alfa menos 1, como sendo um número real n, então n alfa menos 1. Aqui, como é alfa, vai ficar n mais 1 no denominador, x alfa n mais 1. Claro que o n é diferente de menos 1, senão esse aqui iria se anular. Então, a antiderivada de x a n com n diferente de menos 1 é 1 sobre n mais 1, x a n mais 1, mais uma constante c. Continuando, f de x, 1 sobre x. Também, por inspeção, a gente descobre que a antiderivada da função f igual a 1 sobre x é logaritmo natural de x mais uma constante. Por quê? Porque derivando ln de x, nós sabemos que isso nos dá 1 sobre x. E a constante, mais uma vez, por causa desse resultado aqui em cima. As antiderivadas da f diferem por uma constante. Então, o caso mais geral, nesse caso da f de x igual a 1 sobre x, é tomar por derivada ln de x mais uma constante arbitrária c. Considerando aqui outros exemplos, então, tomando f de x a exponencial, ou seja, e de x, também, por inspeção, nós vemos que a antiderivada seria e de x mais c. Então, se f de x é cosseno, a função cuja derivada me dá cosseno seria seno de x mais c. Se f de x é secante ao quadrado, então a antiderivada é a função cuja derivada me dá secante ao quadrado. Nesse caso, tangente de x mais c. Analogamente, se f de x é cossecante ao quadrado, a antiderivada, nesse caso, seria menos cotangente de x mais c, porque derivando a cotangente, nós temos menos cossecante ao quadrado. Então, esse menos nos daria, ao derivar a antiderivada, nos daria menos cossecante ao quadrado, ou seja, cossecante ao quadrado de x. Se f de x é a secante vezes tangente, então a antiderivada, nesse caso, é a secante de x mais c, pois a derivada de secante de x mais c nos dá secante vezes tangente. Se f é cossecante de x vezes cotangente de x, então
a antiderivada é menos cossecante de x mais c, pois a derivada de menos cossecante de x mais c nos dará cossecante de x vezes cotangente de x. Então, nesses vários casos que a gente tem aqui, nós consideramos funções f em que, por uma inspeção, a gente já descobria quem era a antiderivada. Ou seja, no caso aqui, lembrando, seno. Se f de x é seno, a antiderivada é aquela função que, derivando, nos dá seno. Nesse caso, menos cosseno. Se f é cosseno, antiderivada, seno, porque derivada do seno é cosseno. F é secante ao quadrado, então a f grande, tangente. Se f é cossecante ao quadrado, então a f grande, menos cotangente. E assim por diante. Se f é 1 sobre x, a antiderivada é ln. Se f é exponencial, a antiderivada é exponencial. Derivando a exponencial, nós temos ela mesma. Por isso que aqui a antiderivada da exponencial de x é a exponencial de x, seja f de x tangente de x. Queremos agora determinar a antiderivada da f, ou seja, quem é a função f grande, tal que a derivada da f grande nos dá a função f, nesse caso, tangente de x. Aqui, vamos mostrar que f grande é logaritmo natural do módulo da secante de x mais c. Vamos mostrar que a derivada de ln do módulo da secante realmente é tangente. Então aqui a gente se lembra do seguinte. Nós vimos que se você considera o módulo de uma função h de x, a derivada do módulo de h de x, se existir, pode ser escrito como sendo módulo de h de x sobre h de x vezes a derivada de h. Ou seja, esse termo módulo de h de x sobre h de x é essencialmente um fator mais ou menos 1, dependendo do sinal de h de x. Então, a gente viu que também admitia essa forma aqui, h de x dividido por módulo de h de x vezes derivada de h. E é claro, isso aqui vale x tal que não é raiz de h, ou seja, h de x é diferente de zero. Então vamos usar isso que a gente já obteve para calcular a derivada da f grande. Então, derivada da f grande seria derivada do ln do módulo da secante de x. Então aqui eu não vou considerar a constante c, porque ao derivar ela vai dar zero. Então aqui a gente tem uma regra da cadeia, ln composto com módulo da secante. Então, usando a regra da cadeia, nós temos 1 sobre o módulo da secante, pois a derivada de ln de z é 1 sobre z. Então, módulo da secante faz o papel do z, vezes derivada da secante de x. Agora, para calcular a derivada da secante, nós vamos usar esse resultado aqui. Então, posso escrever, olhando o h como sendo a secante de x, derivada do módulo da secante, posso escrever então como módulo da secante dividido pela secante vezes derivada da secante. Ou seja, aqui eu posso cancelar esses dois termos.
Então ficaria 1 sobre secante de x, vezes a derivada da secante, que é a secante vezes tangente. Então aqui nós temos por resultado tangente de x. Ou seja, mostramos que a derivada do ln do módulo da secante de x é a tangente, ou seja, a antiderivada de f tangente de x é a função f grande ln do módulo da secante de x mais c, pois a derivada de ln do módulo da secante de x mais c nos dá tangente de x. Então, aqui, continuando os exemplos, se f de x é a tangente, então a antiderivada ln do módulo da secante de x mais c. Aqui uma observação. Ln do módulo da secante de x também pode ser escrito como sendo ln, secante é 1 sobre cosseno e ln de 1 sobre cosseno de x módulo é a mesma coisa que ln do cosseno de x módulo a menos 1. Então, esse menos 1 aqui, que aparece como um expoente do módulo do cosseno, como a gente está calculando um logaritmo, vale também essa expressão aqui. Ou seja, também posso, uma expressão equivalente, escrever para a antiderivada da tangente de x a função ln da secante de x mais c, ou também menos ln do cosseno de x mais c. Aqui, se a gente considerar f de x cotangente de x, então a antiderivada da cotangente é menos ln da cossecante de x mais c. Aqui também pode se mostrar usando essa relação. Por exemplo, vamos aqui mais uma vez fazer esse teste. Calcular a derivada da f grande. Então aqui, mais uma vez, eu não vou me preocupar com a constante c, pois na derivada ela se anula. Então eu vou fazer simplesmente derivada de menos ln cossecante de x. Então aqui, mais uma vez, temos uma regra da cadeia ln composto com um cossecante de x em módulo. Então, derivando o ln, o sinal menos aqui é menos 1 vezes ln. Então, menos 1 constante, sai da derivada. Derivada de ln de módulo de cossecante de x, então fica 1 sobre módulo de cossecante de x vezes a derivada de módulo da cossecante de x. E aqui usamos essa relação mais uma vez. Então, derivada do módulo da cossecante é módulo da cossecante de x dividido por cossecante de x vezes derivada da cossecante. Então, esse termo aqui se cancela. Então, a gente tem menos 1 cossecante de x. E a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, aqui, mais uma vez, a gente pode cancelar esses termos. Esse menos com esse menos me dá um sinal positivo.
mostrando então que a antiderivada da cotangente é a função f grande menos ln do módulo da cossecante de x mais uma constante c. E uma vez que cossecante de x é 1 sobre seno, também a gente pode mostrar que aqui menos ln do módulo da cossecante fica na forma ln do módulo de seno de x mais c. Então, se a gente tiver secante de x, a antiderivada, nesse caso, ln do módulo da secante mais tangente. Que de fato tomando essa derivada, então aqui a derivada do módulo da secante mais tangente, módulo da secante mais tangente, dividido secante mais tangente, vezes a derivada da secante mais tangente. Temos esse cancelamento aqui. E a derivada de secante de x mais tangente de x é a derivada da secante mais derivada da tangente. A derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Derivada da tangente de x, secante ao quadrado de x. Continuando aqui em cima, fatorando aqui secante, temos secante de x vezes secante. Verdade, aqui fica tangente de x mais secante de x. Que eu posso então cortar esse termo aqui com esse, que nos dá por resposta secante de x. Ou seja, a antiderivada da secante é a ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais uma constante arbitrária c. Aqui uma observação, também é possível escrever ln do módulo da secante de x mais tangente de x uma forma alternativa. Aqui a gente nota o seguinte: 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado de x. Então, vamos escrever
essa expressão na forma 1 é igual a secante ao quadrado menos tangente ao quadrado de x. Também pode ser posta nessa forma aqui. Então, aqui, tomando o módulo dessa expressão, módulo de 1 é 1, como é um produto, pode ser escrito como módulo de secante de x mais tangente de x vezes o módulo da secante menos tangente. Agora, vamos aplicar logaritmo natural em ambos os lados dessa equação. E usaremos agora a propriedade de logaritmo. Logaritmo de 1 é 0. E aqui a gente vê a razão de nós termos considerado nessa linha daqui para cá a expressão em módulo. Porque se tivéssemos deixado 1 escrito como sendo produto da secante mais tangente vezes secante menos tangente, a gente não poderia usar a propriedade do logaritmo, pois o logaritmo só está definido para uma quantidade positiva. Então, se eu deixar sem o módulo, o produto é positivo, mas individualmente essas partes poderiam ser negativas, ou seja, poderia haver x onde secante mais tangente é negativo, secante de x menos tangente de x é negativo. Individualmente, esse caso impossibilitaria de se passar dessa linha para essa aqui, caso a gente não tivesse tomado o módulo aqui. Bom, continuando então, nós obtemos aqui que logaritmo natural do módulo da secante mais tangente também pode ser escrito como sendo menos ln do módulo da secante menos tangente. Ou seja, uma forma alternativa para a antiderivada da secante também seria considerar, no lugar de ln do módulo da secante de x mais tangente de x, a forma menos ln do módulo da secante menos tangente, também mais uma constante arbitrária c. E no caso da função f ser cossecante, por um raciocínio análogo, nós obtemos que a antiderivada seria menos ln da cossecante mais cotangente de x, que também poderia ser posto na forma ln da cossecante menos cotangente de x mais c. Então, muitos livros, textos, na antiderivada da secante, cossecante, eles podem usar uma dessas duas formas, o que é completamente equivalente. O mesmo acontece com as expressões obtidas para a tangente, admitindo essas formas aqui, ou a cotangente. Então, resumindo o que nós vimos aqui, o problema da antiderivada consiste, dado uma função f, obter
uma função f grande, tal que a derivada da f grande nos dá a função f de x. Então, aqui a gente viu alguns casos de antiderivadas de funções f de x. Lembrando que a antiderivada de uma função está definida a menos de uma constante c, ou seja, se f de x é a antiderivada de uma função f, então f de x mais c também é antiderivada da f. Então, aqui a gente vai dar uma tabela de funções e suas antiderivadas, mas não vamos nos preocupar em colocar a constante c. Fica implícito que a antiderivada tem sempre uma constante aditiva c. Então, aqui nós fizemos um resumo de várias antiderivadas. E é bom a gente aqui corrigir o caso da derivada de 1 sobre x, que a gente tinha considerado anteriormente. Na verdade, quando a gente trata com 1 sobre x, a função cuja derivada nos dá 1 sobre x é ln do módulo de x. Né? Então, a gente tinha colocado que a antiderivada de 1 sobre x era ln de x, pois a derivada de ln de x é 1 sobre x. Bom, é 1 sobre x se x é positivo, pois só faz sentido considerar o logaritmo para x positivo. Mas, se nós considerarmos 1 sobre x com a possibilidade de x ser também negativo, então isso nos força a considerar ln do módulo de x. Por isso que o caso geral, se nós impusermos apenas que x é diferente de zero, então dada f de x, 1 sobre x, a antiderivada
de 1 sobre x, na verdade, se escreve como ln do módulo de x mais uma constante c. Então, aqui devemos fazer a correção do que a gente escreveu anteriormente. E é evidente, né, que ln do módulo de x, se a gente derivar isso, então isso aqui é 1 sobre módulo de x vezes a derivada do módulo de x. Derivada do módulo de x, como a gente sabe, é módulo de x sobre x, que nos dá 1 sobre x. Ou seja, se f de x é 1 sobre x, x diferente de zero, a antiderivada é ln do módulo de x. Aqui, vamos considerar ainda os seguintes casos, né? Se eu tenho uma função f e se eu sei que a antiderivada dela é uma função f grande, isto é, a derivada de f grande é a f. Se nós considerarmos cf, onde c é uma constante, então a antiderivada seria c vezes f grande, pois derivando cf grande, isso aqui é c derivada da f grande, que sendo uma antiderivada da f, nos dá cf. Ou seja, derivando cf grande, nós obtemos cf, ou seja, a antiderivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a antiderivada da f. Então, isso aqui também mais uma regra que a gente pode colocar aqui. Seja agora o caso de duas funções f1 e f2, onde f1 tem por antiderivada uma função f1 grande, ou seja, derivada de f1 grande é f1, e f2 tem por antiderivada uma função f2 grande, ou seja, derivada de f2 grande é f2. Então, quem seria a antiderivada de f1 mais f2? Aqui é fácil de ver que seria f1 grande mais f2 grande, pois derivando f1 grande mais f2 grande, nós temos derivada de f1 grande mais derivada de f2 grande, que nos dá f1 mais f2. O que nos mostra, então, que a antiderivada de uma soma é a soma das antiderivadas. E o mesmo vale para uma subtração. Então, aqui, a antiderivada da soma ou diferença de duas funções é a soma ou diferença das antiderivadas. Lembrando que em todas as antiderivadas aqui dessas tabelas, está implícito que tem uma constante aditiva sendo somada. Aqui, lembremos aquela notação de antiderivada da função f, que é o que também nós chamamos de integral indefinida. Então, nós vimos que, dado uma função f de x, a antiderivada da função f era uma função f grande, tal que, derivando f grande, isso nos dá a função f. Também a gente notou que poderíamos escrever a antiderivada da função f usando o símbolo integral f de x dx. Então, esse símbolo, integral f de x dx, é uma outra notação para a função f grande, cuja derivada nos dá a função f que é dada.
Então, usando essa notação, nessa tabela aqui, a gente poderia simplesmente escrever o seguinte. Na forma de igualdade, integral de f de x dx é igual a f grande, onde f grande é tal que a derivada é a função f. Ou seja, teríamos o seguinte. A integral de xn dx é xn mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante c, que não vamos escrever aqui, mas que está implícito em cada um desses casos a seguir. Então, a integral indefinida de seno de x dx seria menos cosseno de x. A integral indefinida de cosseno de x dx seria seno de x. Integral de tangente de x dx seria ln do módulo da secante de x. E aqui nota que, quando a gente fala integral aqui, estamos nos referindo à integral indefinida da função f que é dada aqui. Então, para simplificar, a gente vai falar integral, mas na verdade é o caso da integral indefinida que nós estamos tratando aqui. Então, continuando, integral da cotangente de x dx é a função cuja derivada me dá a cotangente, nesse caso, menos ln do módulo da cossecante. Integral da secante de x dx igual ln do módulo da secante mais tangente de x. Integral da cossecante de x é menos ln do módulo da cossecante de x mais cotangente de x. Integral de secante ao quadrado de x é igual a tangente de x. Integral de cossecante ao quadrado de x é menos cotangente de x. Integral da secante de x é secante de... Integral da secante vezes tangente é a secante, corrigindo ali. Integral da cossecante vezes a cotangente de x é menos a cossecante. Integral de 1 sobre x dx é o ln de x, aqui assumindo que x é diferente de zero. Nesse caso aqui, assumindo que o n é diferente de menos 1, esse primeiro aqui. Integral de e de x é e de x. Aqui, a integral de cf dx é no lugar de c antiderivada da f, como a antiderivada da f é a integral da f de x dx, a gente aqui pode escrever c integral da f. E analogamente aqui, integral da soma é a soma das integrais. Lembrando que f1 é a integral da f1, f2 é a integral da f2. Então, aqui no lugar de f1 grande, f2 grande, antiderivadas de f1 e f2, nós podemos escrever integral de f1 dx, integral de f2 dx, ou seja, então, esses dois últimos casos aqui, propriedade geral da integral indefinida. Integral de CF é C vezes integral da F. Integral de uma soma ou diferença de funções é a soma ou diferença das integrais.